Estamos de volta aí, continuando com sistemas de governo, né? Então, na última aula a gente falou sobre presidencialismo. Então, o último vídeo a gente falou, o presidencialismo é um dos sistemas de governo. Falamos aqui da América, né? Dos Estados Unidos e a América Latina, que concentra o maior número de estados em que o sistema de governo, que são repúblicas presidencialistas, lembrando que o presidencialismo só é possível em repúblicas, né? Não esqueçam dessa dica aí. E o outro, a gente falou do absolutismo, que é característica das monarquias, né, que são monarquias lá dos séculos anteriores ao século XIX. Então, hoje, só no Oriente, nós podemos caracterizar, mas de uma maneira um pouco diferente. Não interessa para nós agora, que nós estamos falando dos Estados ocidentais. E o outro modelo é o parlamentarismo. Então, o outro sistema de governo é o parlamentarismo que predomina no Ocidente. O parlamentarismo, ele é possível tanto na monarquia quanto na república. Qual é a diferença? O parlamentarismo monárquico, ou seja, na monarquia, ele funciona da seguinte forma: o rei é o chefe de Estado, ele é o representante político da nação, ele é o representante político do Estado, mas o rei não governa. Não é ele que administra, ele é uma figura representativa, uma figura política, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele é eleito dentro do parlamento, por isso parlamentarismo, são os representantes escolhidos pelo povo, certo? Então nós falamos uma monarquia parlamentarista, é isso. Os representantes escolhidos pelo povo, eles vão eleger um primeiro-ministro, será o governante do país, ou chefe de governo. Um exemplo clássico de monarquia parlamentarista é a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela tem a rainha Elizabeth II, muito conhecida no mundo, né? E que vai passar o trono para o príncipe Charles, e ela não governa, a rainha Elizabeth II, ela é uma figura representativa, política, da Grã-Bretanha. Quem governa é o primeiro-ministro Boris Johnson. Então ele é eleito no parlamento. O parlamento é escolhido pelo povo e são os representantes do povo. Depois a gente vai estudar sistemas representativos. E esse parlamento escolhe o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então existe uma separação no parlamentarismo entre o chefe de Estado e o chefe de governo. No presidencialismo, eles são um só. O chefe de Estado e o chefe de governo está numa única pessoa, personalizado. Donald Trump, chefe de Estado, chefe de governo. Jair Bolsonaro, chefe de Estado, chefe de governo. Inglaterra, Rainha Elizabeth, chefe de Estado, Boris Johnson, chefe de governo. E aí nós temos também, não só monarquias parlamentaristas, nós temos repúblicas parlamentaristas. Então o parlamentarismo ele cabe na monarquia e na república, diferente do presidencialismo. Só na república o presidencialismo, não esqueça. Então, repúblicas parlamentaristas, a gente pode dar exemplo de algumas repúblicas. Rússia, na Rússia nós temos o presidente russo e nós temos o primeiro-ministro russo, né? A Alemanha, nós temos o presidente da Alemanha e o primeiro-ministro da Alemanha. Então o presidente é o chefe de Estado, é o representante político, como o rei é um representante político na monarquia. Então na república, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então dei exemplo aí da Rússia, da Alemanha, da França. Também temos o presidente e o primeiro-ministro. Nós temos exemplo de Portugal, também tem o presidente e o primeiro-ministro. Então a república parlamentarista também é um modelo aí, é um sistema de governo também bastante difundido aí no Ocidente. Então o presidencialismo mais aqui nas Américas, né? E a república presidencialista nas Américas. E na Europa nós temos monarquias parlamentaristas e repúblicas parlamentaristas. Então esses são os sistemas de governo que existem, mas super fácil de distinguir. Presidencialismo, chefe de Estado, chefe de governo na mão de um só. Parlamentarismo, divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. Por último, para encerrar aí, vamos falar dos regimes de governo. O que é o regime de governo? É o relacionamento com o povo. Como que é o regime desse governo? Como que ele funciona ali no dia a dia, né? Então, beleza, é um presidencialismo? Que jeito vai ser esse presidencialismo? Aí, vamos lá. O regime de governo ele pode ser de duas formas básicas, para ser bem didático.
A democracia ou a autocracia. A autocracia ela pode ser totalitária ou ela pode ser autoritária. Né? O autoritarismo seria uma auto significa uma concentração de poder. Essa concentração de poder ou ela vai ser nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, certo? E não é aberto para toda a população como é previsto na democracia, que a gente já estudou a democracia, né? Então a democracia prevê que o poder esteja com o povo, não na mão de um só ou de um grupo. Então é o contrário de autocracia. Então nos regimes de governo democráticos, né, a gente vai perceber que a participação popular na escolha dos seus representantes predominam, né? Como que é essa participação popular? Nas democracias contemporâneas, principalmente através do voto. Então o voto, a gente vai ver dentro dos sistemas representativos e sistemas eleitorais, é eles que definem o formato da democracia. Pode ser uma democracia mais participativa, né, indo além da representativa, ou pode ser democracias um tanto quanto tolhidas, né, democracias menos abertas. Mas o regime de governo que vai dizer, por exemplo, no presidencialismo, vai ser um presidencialismo democrático, vamos colocar Estados Unidos, um presidencialismo democrático, um exemplo aí mundial. Ou pode ser um presidencialismo autocrático, certo? Vamos colocar um exemplo, a Venezuela. A Venezuela é um exemplo clássico de presidencialismo que é autocrático, ou seja, o poder está na mão de um só ou de um grupo de pessoas, certo? A República Popular da China, certo? Qual que é o regime de governo da China? É uma autocracia, ou seja, um grupo, o Partido Comunista, que detém o poder. Então estão vendo a diferença entre democracia e autocracia? Então lá na China não existe democracia, diferente do Brasil, que é uma democracia, que o povo escolhe seus representantes. Então vocês têm que perceber que o regime de governo é como que o governo funciona. E dentro desse regime ele pode ser um regime democrático ou um regime autocrático, certo? E aí a partir daí a gente vai depois ver nos sistemas representativos e sistemas eleitorais como que isso se dá na prática. A gente vai utilizar muito mais exemplo de Brasil, claro, para a gente falar como que dentro da democracia brasileira são eleitos os nossos representantes, certo? Dentro de um presidencialismo, como que é eleito o nosso presidente, o nosso parlamento, e como tudo isso funciona. Beleza, galera? Então a gente volta aí na próxima aula para falar sobre sistemas representativos e sistemas eleitorais. Grande abraço.